Aí, boa noite a todos. É tão bom começar o nosso estudo bíblico com aproveitando e assistindo um talento tão agradável, tão gostoso, tão abençoado como é o talento do Fred, o nosso ministro de música. Que Deus te abençoe. Este é o canal IP de Vila Nova. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos estudo bíblico para a comunidade, para os membros da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Você é nosso convidado a participar. Se você gostar do estudo bíblico, dê um like para que o YouTube possa se interessar pelos nossos vídeos e indicá-lo para mais pessoas durante a sua programação. Se você não gostar, é mais do que justo colocar um dislike e a gente vai procurar aprender a fazer melhor, ou quem sabe fazer de forma que você possa entender e curtir também melhor o estudo bíblico. Nós estamos estudando já há algumas semanas métodos de estudo bíblico. E hoje eu quero falar sobre a interpretação. Mas antes nós vamos fazer uma oração, eu quero te convidar a orar conosco. Pai, nós queremos pedir a luz do teu Espírito sobre esse estudo dessa noite, rogando que os irmãos que já entraram nessa sala do YouTube possam tirar bom proveito para a sua edificação espiritual, para o seu crescimento na fé. Abençoa todos aqueles, todas aquelas que entrarem no nosso canal, aqueles que vão assistir o vídeo depois, que o Senhor os alcance com a tua bênção e a tua presença. Nós queremos pedir isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, como eu estava dizendo, nós queremos falar sobre métodos de estudo bíblico e hoje eu quero falar um pouco sobre a interpretação. Essa aula, esse estudo tem a ver com o estudo indutivo. Há três semanas atrás, nós começamos a tratar do estudo indutivo e mostramos para os irmãos que o estudo indutivo ele é composto de 4 momentos ou de 4 partes. A observação, nós gastamos 2 semanas falando sobre como observar, como dialogar, como conversar, como fazer perguntas para o texto bíblico, a fim de que você possa ir retirando o seu ensinamento da palavra de Deus. E o estudo indutivo ele é composto de observação, interpretação, correlação, que é a relação de um texto bíblico com outro, e aplicação, como que este ensinamento funcionará ou funciona na nossa vida. Hoje eu quero gastar um tempo, espero que não seja longo, falando sobre a interpretação. A interpretação ela é um pouco diferente da observação. Ela é o passo que vem depois. Na observação, você procura responder a seguinte pergunta: o que o texto bíblico diz? Ou o que ele está dizendo? Simplesmente para observar, para colher os dados, as informações a respeito do ensinamento bíblico que está contido ali naquele parágrafo, naquela parte da Bíblia que você está estudando, ou sozinho, ou preparando uma aula, ou um estudo para um grupo, ou quem sabe até mesmo um sermão para um evento ou para o culto na sua igreja. A interpretação ela faz uma pergunta que vem depois. Já que o texto diz isso, o que ele quer dizer com isso que ele disse? Complicado, né? Mas a questão é o seguinte: a pergunta é o que significa isso que o texto disse? Na observação, você coleta os dados a respeito do que o texto está dizendo, os verbos, os substantivos, os adjetivos, qual o lugar de cada um e qual a função de cada um no texto bíblico. Agora, colhendo esses dados, o que isso quer dizer? Qual o significado disso? E para nós entendermos o significado de um texto, o que ele quer dizer com aquilo que ele disse, nós precisamos observar também na interpretação 3 momentos. Esses 3 momentos são o propósito, o pensamento-chave e o fluxo do texto. O propósito, onde ele quer chegar com isso, o pensamento-chave, qual que é a ideia central, e o fluxo,
o que que isso tem a ver com o que foi dito antes, com o que será dito depois? Qual o lugar desse parágrafo, qual o lugar desse texto dentro daquilo que o Senhor Jesus ou o Espírito Santo quer nos ensinar através desse escritor bíblico que nós estamos lendo. Talvez você esteja lendo Salmos, talvez esteja lendo Provérbios, talvez esteja lendo o profeta Jeremias, quem sabe Miqueias, talvez esteja estudando o Novo Testamento, um dos evangelhos, uma das epístolas, ou até mesmo o Apocalipse lá no final da Bíblia. O que que esse autor quer dizer com o que ele disse? Então, qual o seu propósito? Qual a ideia central e como que o texto se desenvolve, de onde ele veio, aonde ou onde ele quer chegar com esse ensinamento que está aí. Como eu disse, a observação procura responder à pergunta o que o texto diz, e a interpretação ela procura responder à pergunta o que significa isso que o texto disse. Interpretar é o ato ou processo de explicar, esclarecer o sentido de, dar uma explicação. Significa compreender o sentido daquilo que foi observado no estudo, na observação do texto bíblico. E é nessa fase do estudo que nós aplicamos as regras básicas da interpretação da Bíblia. Hoje eu não vou tratar das regras básicas da interpretação. Eu estou querendo, na próxima quarta-feira, no próximo vídeo dessa série, dar uma passada nas principais regras de interpretação bíblica, aquilo que é o básico para quem quer interpretar de forma correta a palavra do nosso Deus. As três partes da interpretação, então, são o propósito, o pensamento-chave e o fluxo. O que a palavra de Deus quer dizer com o propósito? O que nós queremos dizer na interpretação a respeito de descobrir, interpretar, conhecer o propósito de um texto? É a seguinte pergunta: por que o autor bíblico levanta e trata desse assunto nesse local? Por que Paulo fala da justificação pela fé nos capítulos 3 até o capítulo 11, mas por que no capítulo 5 ele trata das bases, das raízes da justificação na pessoa do Espírito, na pessoa do Filho e na pessoa do Pai? Paulo já vinha falando sobre a justificação desde o capítulo 3, versículo 21. E ele continuará falando sobre a doutrina da justificação até o capítulo 11, lá por volta do versículo 36. Então, por que que esse texto e essa fala está nesse local? O que isso tem a ver com o que foi dito antes? O que isso tem a ver com o que será dito depois? Então, às vezes, é fácil descobrir o propósito de um texto bíblico ou de um parágrafo dentro de um livro das Escrituras, porque a própria Bíblia nos dá o propósito explicitamente. Como, por exemplo, em João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Abra a sua Bíblia nesse texto aí, se você tiver essa oportunidade. Observe João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31. Olha o que João diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que, a expressão para que responde à pergunta do propósito, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então João diz explicitamente no capítulo 20, no versículo 30 e no versículo 31, qual é o propósito, qual foi o propósito de ter escrito os 21 capítulos do Evangelho de João. Ele diz que escreveu esse evangelho para que nós creiamos em Jesus Cristo e que, crendo em Jesus Cristo, nós tenhamos vida no seu nome. E ele está falando
perdão, da vida eterna e de uma mudança de vida aqui na Terra. E é importante você observar como que João explora esse propósito no seu evangelho. É nítido quando você lendo o evangelho de João, você começa ou você passa a perceber a repetição de algumas frases na boca de Jesus, quando, por exemplo, ele diz eu sou. Então, João mostra por que e para que devemos crer em Jesus, dizendo quem ele é. João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. João capítulo 8, versículo 32, eu sou a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 10, na verdade, João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. A verdade que liberta é complemento de outra parte, aqui estou me confundindo. Então, eu sou a luz do mundo. E é interessante que logo ali no capítulo 9 ele cura um cego de nascença para mostrar o que ele quer dizer quando diz que ele é a luz do mundo. Depois, no capítulo 10, ele diz que é a porta das ovelhas e ele é o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Versículo 29 tem uma dessas expressões. No capítulo 11, ele vai dizer no verso 25 para Marta, sobre a morte de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No capítulo 14, ele dirá então, um dos versículos mais conhecidos por nós, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor e vocês são os ramos dessa videira. Então eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ainda no capítulo 8, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E João, então, vai mostrando quem é Jesus para nos levar a crer nele e a ter vida eterna. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, João nos dá de cara, explicitamente, o propósito do seu evangelho. E eu acho muito interessante no capítulo 21, quando aqueles discípulos se encontram com Jesus lá no Mar da Galileia, e a princípio eles não o reconhecem, e ele então pede alguma coisa que comer, e eles estão pescando, e eles vão pescar, e de repente, quando Jesus diz, lança a rede aí, e vocês vão pescar muito peixe, e eles pegam 153 grandes peixes, e imediatamente João vira para Pedro e diz, é o Senhor. E eles voltam para a praia ali onde Jesus está. E João diz assim: e ninguém ousava perguntar-lhe, porque todos sabiam que era o Senhor. João quer mostrar no capítulo 21, que é uma espécie de apêndice ao seu evangelho, que funcionou a mostrar para eles quem era Jesus, que depois de 3 anos andando com Jesus, eles passaram a reconhecer Jesus pelas suas obras após a ressurreição. Um ensinamento bíblico que é muito importante para nós, que não conhecemos Jesus visualmente, pelo menos ainda. Nós o conhecemos pelas suas obras. Tão logo eles pescaram os peixes, eles se lembraram da primeira outra grande pescaria narrada em Lucas, capítulo 5, quando Jesus chamou os discípulos para segui-lo. Ele então diz explicitamente o propósito do seu evangelho. Paulo faz a mesma coisa em Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5, quando você abre lá, você percebe Paulo dizendo por que e para que ele está escrevendo a sua epístola para Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5. Olha o que ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que, propósito, pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada igreja constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, Paulo dá explicitamente o propósito do livro ou da carta que ele está escrevendo para o seu condiscípulo e conservo
Tito, que era um dos membros da sua equipe missionária. Perceba que o propósito, às vezes, é dado explicitamente, como nesses casos, mas em outros casos, não. Como, por exemplo, o livro de Romanos, ele não tem só um propósito, e Paulo, ele gasta um capítulo inteiro para explicar o seu propósito triplo ao escrever a sua epístola aos Romanos. Se você abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, você verá Paulo trazendo uma palavra de saudação à igreja, e depois ele vai explicar o seu propósito, mas ele vai gastar o capítulo inteiro de Romanos 1 explicando qual é o seu propósito, o assunto da epístola, a justificação pela fé somente. A nossa editora nos ajudou com respeito a isso. Mas ele vai mostrar no capítulo 1, você pode ler depois com mais tempo aí na sua casa, que ele tem um propósito triplo, que ele vai tornando explícito vagarosamente no decorrer da epístola. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que o seu propósito é doutrinário, ele quer esclarecer a doutrina da justificação para a igreja de Roma, porque os judeus têm vinham andando de cidade em cidade falando mal do apóstolo Paulo e dizendo que ele estava ensinando doutrinas erradas. É por essa razão que 95% da carta de Romanos trata exclusivamente do assunto da justificação pela fé somente. Mas ele também tem um propósito pastoral, que ele diz no capítulo 1, ele quer conhecer os membros da igreja de Roma. Ele quer se congratular com ele. Ele diz que quer ter alguns momentos de lazer com aquela igreja. O pastorado não é simplesmente aquela coisa sisuda e séria a respeito de como conduzir uma igreja. Paulo também diz, olha, é agradável estar com os irmãos. A relação do pastor com uma igreja não é simplesmente uma relação de trabalho, mas é uma relação de privilégio, de simplesmente conhecer pessoas queridas e passar tempo com elas. Ele fala de refrigério, de ter com os irmãos momentos de descanso. Então ele tem um propósito pastoral, ele quer trocar experiências com os irmãos de Roma. Por quê? Ele nunca tinha estado em Roma. Ele vai a Roma pela primeira vez e ele então quer conhecer a igreja de Roma. E é interessante que, embora Paulo não conhecesse a igreja de Roma, lá na saudação do capítulo 16, ele mostra que ele conhecia pelo menos 23 membros daquela igreja. Ele está melhor do que eu quando cheguei na Vila Nova, que conhecia pouquíssimas pessoas. Ele conhecia muita gente e ele quer congratular-se, a palavra que ele usa, com esses irmãos que ele já conhece e conhecer novos irmãos para aumentar ali o seu cabedal de amizade com as igrejas do Senhor Jesus. Mas ele ainda tem um terceiro propósito. Ele quer ir para Roma porque ele entende que Roma vai se tornar o seu quartel-general para que ele possa pregar o evangelho na Espanha. Paulo está preso, Paulo está sendo levado para Roma, mas ele acha que Deus vai libertá-lo, então ele quer construir um círculo de amizade com a igreja de Roma, para que ele deixe de usar Antioquia como seu quartel-general e passe a usar Roma, para que ele possa ir mais longe ainda pregar o evangelho. E ele vai falar sobre isso lá no capítulo 15, que um dos propósitos da ida dele a Roma é preparar o ambiente para ele ir além à Espanha. Então, quando nós estudamos a Epístola aos Romanos e quando nós ensinamos a Epístola aos Romanos para as outras pessoas, nós precisamos ter em mente esse propósito triplo de Paulo. Ele quer ensinar a doutrina da justificação pela fé para corrigir erros e abusos a respeito de falsas acusações contra ele. Ele quer conhecer melhor a igreja de Roma para ter um período de descanso e de amizade com aqueles irmãos. E ele quer construir com a igreja de Roma um novo quartel-general para que ele possa pregar o evangelho mais adiante. Saber disso e captar isso na leitura da Epístola aos Romanos te ajuda a entender melhor algumas ênfases
e algumas justificativas que Paulo apresenta. Como os seus maiores acusadores são os judeus, ele gasta boa parte do capítulo 2 com os judeus, e ele gasta o capítulo 9, 10 e 11 para tratar exclusivamente sobre a questão dos judeus e do judaísmo e a fé cristã no que diz respeito à justificação pela fé somente. E às vezes o propósito de um livro também não é tão claro, você tem que estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, e são essas perguntas a respeito do propósito que nos ajudam a entender o que Deus quer falar conosco, o que o Espírito Santo quer falar conosco através do texto sagrado ali nas Sagradas Escrituras. Um exercício para você pensar depois em casa. Qual o propósito dos livros de Reis e Crônicas? E aí você coloca essa pergunta no chat na próxima quarta-feira para ser a primeira questão que nós vamos tratar juntos quando começarmos o nosso estudo bíblico novamente. Então, voltando aqui, a primeira questão da interpretação é qual o propósito? Por quê? Para que o texto foi dito e foi escrito da maneira como ele foi escrito para nós aí? A segunda questão relacionada a essa é a questão do pensamento-chave. Qual a ideia central? Qual que é o tema ou a ideia principal do livro bíblico, do parágrafo que eu estou estudando nesse momento? O pensamento-chave é o tema ou a ideia principal do livro ou do parágrafo que você está estudando ou procurando conhecer com mais profundidade. É o resumo do ensinamento do livro ou do texto estudado em uma única sentença ou frase. O propósito do tema é enunciar a principal verdade ou princípio espiritual tão clara e sucintamente quanto possível. Walter Eriksen diz isso no seu livro Métodos de Estudo Bíblico. Nós precisamos entender que cada passagem tem apenas uma ideia central, um tema básico que é dominante. Esse tema central ele poderá ser dito de várias formas ou por vários prismas, mas ele sempre será o mesmo na essência. Então, só pegando aqui alguns exemplos fáceis, não vou pegar exemplo difícil. Um exemplo fácil, do que trata Hebreus 11? Ora, todo mundo que lê Hebreus 11 sabe que Hebreus 11 é o grande capítulo da fé. Então ele nos ensina a respeito de como viver pela fé. E é interessante que o capítulo 11 de Hebreus, na verdade, ele não começa no versículo 1 do capítulo 11, ele começa no versículo 36 do capítulo 10, quando ele fala que os irmãos ali, alvos da carta aos Hebreus, necessitavam de perseverança. Então, quando ele fala da fé no capítulo 11 de Hebreus, ele está mostrando para nós exemplos de perseverança na fé. Ele começa essa sessão lá no versículo 36, falando sobre a necessidade de ter perseverança, e ele termina a sessão nos 4 primeiros versículos do capítulo 12, quando ele fala: correi com perseverança a carreira que está proposta, tendo uma nuvem de testemunhas a nos rodear nesse propósito. Então, perceber a seguir exemplos de fé na história do cristianismo, na história da fé, na história do povo de Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11, o propósito é declarado no versículo 1, justificados, pois, pela fé, o que nós temos? Paz com Deus, acesso à graça e alegria na tribulação. E aí ele diz que essa alegria na tribulação é construída em meio a
a perseguição, em meio à tribulação, porque a tribulação aumenta a nossa experiência e a nossa experiência aumenta a nossa esperança. Ora, a nossa esperança não confunde. Por quê? Porque o Espírito, o amor de Deus é derramado pelo Espírito. Porque Cristo se entregou por nós quando éramos pecadores e ímpios. E porque Deus se reconciliou conosco por meio de Jesus Cristo. Paulo explica as razões da justificação. Ela é encontrada no Espírito, ela é encontrada no Filho e ela é encontrada no Pai. E de quebra ele nos mostra por que podemos ter segurança da nossa salvação. João capítulo 8, Jesus diz explicitamente: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então ele vai falar sobre o andar na luz. E no capítulo 9, ele mostra o que ele quer dizer quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, capítulo 8, 32. No capítulo 9, ele dá a visão a um cego de nascença. Ou seja, quem seguir a Jesus saberá o caminho. E é interessante você estudar um pouco mais de atenção aquele milagre do cego de nascença, porque quando Jesus o cura e ele vê, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Então Jesus exemplifica com a cura daquele homem o ensinamento do capítulo anterior a respeito de ele ser a luz do mundo. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Então, o Salmo mostra como esse pastor cuida do seu povo. E não é por isso que ele é um dos textos mais preferidos e do coração da maioria dos cristãos e dos crentes ao redor do mundo. E Filemão, Paulo deixa explicitamente o propósito de Filemão, quando no versículo 7, versículo 6, ele diz que ora para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Então, tudo que ele está escrevendo para Filemão a respeito e a favor de Onésimo tem a ver com o fato de que, ao libertar Onésimo da escravidão, Filemão estaria praticando uma comunhão eficiente com o seu próximo. Esses são exemplos fáceis. E a gente sempre começa com os exemplos fáceis, para que a partir dele possamos aprender a lidar com textos mais difíceis. A terceira questão relacionada à interpretação é o fluxo. Até coloquei aqui o capacitor de fluxo daquele filme De Volta para o Futuro. Porque a ideia é essa mesma, do pulsar das ideias, do jogar, do lançar, do levar adiante as ideias, os ensinamentos do texto. A pergunta do fluxo é como essa mensagem chegou até aqui. Então você está lendo aquele famoso versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, seja abundante, sempre presente, bastante participativo na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como que Paulo chegou a essa conclusão? Porque o versículo começa com a palavra portanto. Paulo chegou a essa conclusão discorrendo o capítulo 15 de 1 Coríntios inteirinho sobre a ressurreição do corpo, partindo da ressurreição de Jesus. Paulo diz, olha, que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas no versículo 23 ele diz, mas Cristo ressuscitou. E aí ele vai dizendo das implicações da ressurreição de Jesus, e a última delas é que, uma vez que Jesus Cristo ressuscitou, nós podemos e devemos ser participativos, atuantes e sempre presentes na obra do Senhor. O versículo 58 do capítulo 15 não tem sentido a não ser que o incentivo maior para o trabalho cristão seja a crença, a fé depositada na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição por causa da ressurreição de Cristo. Observe que ao prestar atenção no fluxo, na caminhada de onde o texto veio, o versículo ganha uma força e um propósito e um entendimento muito mais claro
para o nosso estudo das Escrituras. O fluxo é o movimento da argumentação, da narrativa e do ensino do texto bíblico. Por exemplo, como Lucas aborda o tema da oração no Evangelho e em Atos? Ora, se você lê o Evangelho de Lucas e o observa com atenção, e se você quer tentar entender como que Lucas trata do tema da oração, ah, você vai procurar no Evangelho de Lucas como que ele aborda isso. Você verá que Lucas fala sobre Jesus estar orando 11 vezes. E ele separa duas parábolas de Jesus a respeito da oração: a do juiz iníquo, e aquela viúva, e a parábola do fariseu e do publicano no capítulo 18. Lucas é o evangelista que mais trata da vida de oração e pessoal de Jesus. Por quê? Porque o propósito do Evangelho de Lucas é mostrar a perfeita humanidade de Jesus. Se Jesus tinha uma humanidade perfeita, a oração seria um elo de ligação entre ele e Deus importantíssimo, como é para nós. Então ele mostra que Jesus viveu a sua humanidade, a sua perfeita humanidade, em plena dependência do Pai aqui na terra. E como ele exercitava a sua dependência do Pai? Orando. Então Lucas registra 11 momentos em que Jesus está orando, e eu destaco aqui: ele passou a noite toda orando no dia em que ele foi batizado por João. Ele passou a noite toda orando quando ele escolheu os 12 apóstolos para serem os seus enviados e para estarem com ele. Ele também orou durante boa parte da noite, no dia em que João Batista foi decapitado. E se você não se lembra, João Batista era seu primo, era seu parente. E ele amava João Batista, que era profeta, que ele tinha enviado para preparar o caminho para a sua chegada. E também a Bíblia diz que ele orou na hora que ele estava sendo crucificado. Há 3 orações de Jesus mencionadas enquanto ele está crucificado naquela cruz. Qual é a consequência disso na vida da igreja? Ora, nós sabemos que Lucas escreveu o Evangelho e nós sabemos que Lucas escreveu o livro de Atos. Se Jesus orou 11 vezes no Evangelho de Lucas, quantas vezes ele registra a igreja orando no livro de Atos? Ele registra a igreja orando 33 vezes. Qual o propósito de Lucas em fazer tantos registros sobre a vida de oração da igreja? Porque ele começa o livro de Atos dizendo: aqui tem o registro das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele começou no Evangelho, mas ele continua fazendo e ensinando no livro de Atos. Então, com quem a igreja do Senhor Jesus aprendeu a orar? Ela aprendeu a orar com Jesus, e Lucas mostra isso explicitamente no capítulo 11, quando diz que os discípulos viram Jesus orando e pediram para ele: ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E ele ensinou. E é nesse momento que Lucas registra a oração do Pai Nosso. Perceba que o fluxo da narrativa vai mostrando para nós onde o autor quer chegar com as coisas que ele está escrevendo. Você tem que aprender a olhar para o texto que está diante dos seus olhos, e você tem que aprender a se afastar para olhar o contexto inteiro do autor bíblico. Dessa forma, você poderá experimentar e saborear muito melhor os ensinamentos bíblicos que estão contidos ali na palavra de Deus para nós. Continuando então. Observe como que o fluxo do que Paulo escreve em 2 Timóteo nos mostra qual que é o propósito principal dele ao preparar Timóteo para assumir uma liderança mais eficaz ou mais efetiva no ministério, uma vez que você sabe, quando Paulo escreveu 2 Timóteo, ele já estava preso em Roma, ele tinha acabado de se apresentar perante César, o imperador Nero, e ele diz lá no livro de 2 Timóteo que achou que não se saiu bem na defesa.
Então, Paulo, ele escreve essa última carta dele para Timóteo para aconselhá-lo a respeito de qual deve ser a sua postura em relação ao evangelho, que Paulo dedicou pelo menos 30 anos da sua vida a ele, mas que agora ele não poderá estar mais ali com Timóteo porque ele já está prevendo a sua morte. E aí ele deixa uma mensagem para nós que John Stott resume no título do livro que ele escreveu sobre essa carta. Ele diz: "Tu, porém, seja diferente, seja um obreiro diferenciado". E então ele dá 4 recados bem fortes e contundentes para Timóteo. Não se envergonhe do Evangelho, capítulo 1. Sofra pelo Evangelho, capítulo 2. Permaneça, persevere no Evangelho, capítulo 3. Pregue o Evangelho, capítulo 4. Então ele diz para Timóteo não se envergonhar do Evangelho. No versículo 8 do capítulo 1 está escrito lá explicitamente: não te envergonhes do encarcerado de Deus, que sou eu. Ele diz: sofra como soldado pelo Evangelho. Ele diz: permaneça no Evangelho, versículo 14 do capítulo 3, quando ele trata exclusivamente da vocação ministerial de Timóteo. E ele diz: prega o Evangelho, insta, quer seja oportuno, quer não, para que o Evangelho vá adiante. Então você observa nesse caminhada do capítulo 1, do capítulo 2, 3 e 4, o fluxo e o desenvolvimento do pensamento de Paulo, começando por uma exortação de Timóteo não se envergonhar, para um brado, uma exortação forte para que ele pregue o evangelho sem medo e sem vergonha. Isso você faz com a observação e fazendo as perguntas de interpretação. Qual o propósito? Qual o pensamento-chave? Qual o fluxo do ensinamento do texto que nós estamos lendo? Preste atenção quando você vê o pastor expondo um texto, seja no YouTube, seja na igreja. Preste atenção em como ou em quantas vezes ele pergunta pelo propósito do texto ou do livro que ele está pregando. Um pregador contemporâneo que você percebe isso com uma nitidez muito clara é o reverendo Augusto Nicodemos. Pegue um dos sermões dele, qualquer sermão dele na internet, e preste atenção, em algum momento ele vai levantar a seguinte questão: qual o propósito de Paulo, de Pedro, de João, de Isaías, de Moisés no livro de Gênesis? Ele está expondo Gênesis agora lá na igreja do Recife. E você verá que ele perguntará constantemente pelo propósito e, partindo da identificação do propósito, interpretará aquele trecho da Escritura para nós. É uma tarefa que a gente começa a aprender levantando as perguntas. E semana que vem eu quero tratar com vocês sobre algumas regras da interpretação para te ajudar a pensar sobre isso quando você estiver estudando a Bíblia em casa sozinho ou preparando uma lição para tratar com outras pessoas. Hoje é só, pessoal. Semana passada eu judiei de vocês fazendo um estudo bem grande. Hoje eu quero fazer um menor, mas a questão da interpretação, ela é a menor parte. Nós precisamos aprender a gastar mais tempo com a observação, porque as perguntas da interpretação, elas são quase que uma consequência lógica das perguntas da observação. Elas nos levam a entender o que o autor quis dizer, onde que ele quer chegar com isso que ele escreveu, com isso que ele disse. Eu espero que o estudo dessa noite, apesar de ser mais curto, seja mais uma ferramenta para te ajudar a conhecer a Escritura com um pouco mais de profundidade. Eu estou olhando aqui no chat os irmãos que estão presentes, são todos muito bem-vindos. Uma palavra particular a cada um: a Irene, o Lenine, Maria de Lourdes, Silvano, a nossa irmã Neuza, a Cléisia, a Júlia Moraes, a irmã Iva, Brandina, a Ana Lúcia, a Thelma, o Adracir, a Dinaíro, o Cláudio, a Simone, são os que o meu chat está mostrando aqui nesse momento. Deus abençoe
vocês com a sua graça, com a sua bondade e que a palavra do Senhor te fortaleça. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus querido, eu quero bendizer o teu nome pela vida de cada irmão que entrou aqui nessa sala, por aqueles que estão nos assistindo, mesmo que anonimamente, e por aqueles e aquelas que, porventura, procurando na internet, aleatoriamente encontrarem esse estudo, que ele seja bênção na sua vida. E aqueles que nos procurarão depois, por estarem ocupados neste momento, que o Senhor também os alimente na hora em que assistirem esse vídeo. Faz a tua palavra prosperar, Senhor Deus, através de nós e leva a tua palavra aonde ela precisa chegar. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e que Deus os guarde na sua